Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo centro de mesa, Romeu e Julieta. Então, gente, tinha várias pessoas pedindo para eu fazer o vídeo. Aí eu falei, eu vou fazer o vídeo, certo? E tá aqui. A nossa aula hoje é ele, o centro de mesa, Romeu e Julieta. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal, se inscrevendo. Assim que você se inscrever, você adiciona o sininho. Adicionando o sininho, você recebe todas as notificações do canal. Também não esquecendo, gente, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, tudo isso é muito importante para o nosso canal. E também vou falar para vocês que eu vou deixar todo o material, a lista de materiais, na descrição desse vídeo, tá, gente? Vamos agora para a nossa aula. Para fazer esse centro de mesa, gente, eu trabalhei aqui, olha, com a Anne, né, branca e a Anne rosa. Mas eu vou estar ensinando ele na Duna, tá, gente? Então, para aí a gente ter os dois tamanhos, Anne e Duna. Porque você, com a mesma quantidade de pontos, você pode usar a Anne, a Duna, a Charme, até mesmo o Barroco Max Color, viu, gente? Só vai mudar o tamanho. Aqui eu vou estar usando uma tesoura e agulha 2,25, certo, gente? Lá eu fiz na Anne rosa e aqui eu vou fazer na Duna lilás. Para fazer o nosso coraçãozinho, nós vamos iniciar com um cordão de 130 correntinhas, certo? Aí, depois que você fizer o cordão de 130 correntinhas, você vai fazer isso aqui, olha. Você vai seguir ela para ela ficar do direito, não ficar do avesso, certo? Olha, fazendo isso, você vai até pontinha que você iniciou. Aí, você vem aqui, certo? Olha, no primeiro pontinho, na primeira correntinha, e vai emendar aqui com um ponto baixíssimo. Olha, feito isso aqui, você emenda com um ponto baixíssimo, formando um círculo, certo? Emendou com ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, vai voltar na mesma correntinha que você emendou e vai sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer todo o contorno nesse círculo, somente pontos baixos. Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo, olha. Um ponto baixo, vai na próxima correntinha, um ponto baixo, e assim nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, olha aqui, gente, vai formando um círculo, tá vendo? Antes de completar a nossa carreira de pontos baixos, olha, nós temos 10 correntinhas antes de chegar no primeiro pontinho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, aqui, 10 pontinhos antes de concluir toda a carreira, eu vou fazer 2 correntinhas e venho no próximo pontinho e vou continuar concluindo. Olha, então, antes de chegar no primeiro ponto inicial, 10 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha aqui, ó, 10. Eu fiz 2 correntinhas e vim no próximo pontinho. E vou continuar trabalhando até completar a nossa carreirinha de pontos baixos, certo? Olha aqui. Então, olha aqui, gente, olha, depois das 2 correntinhas, a gente fica com 10 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos no nosso primeiro pontinho inicial, a gente vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. Olha, então, agora, nós vamos trabalhar, certo? 53 pontos baixos, um em cima de cada pontinho de base. Então, você vai trabalhar agora 53 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, trabalhei 53 pontos baixos a partir desse que a gente começou, certo? Então, eu tenho aqui, olha, 53 pontos baixos. Feito isso, gente, agora eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Então, eu vou pular esses 4 pontinhos de base, 1, 2, 3, 4, e vou trabalhar um ponto baixo. Então, olha aqui, olha, tá vendo? Olha, olha. Tá vendo? Ele, por si, ele já forma
essa pontinha aqui, olha, do coraçãozinho. Feito isso, gente, eu vou continuar trabalhando ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até a gente chegar em cima dessas duas correntinhas aqui, olha, aonde a gente trabalhou duas correntinhas. Então, eu vou continuar trabalhando ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Eu vim trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei em cima das duas correntinhas. Agora, eu trabalho, olha, dentro desse espacinho de base, 2 pontos baixos. Volto no mesmo espacinho, 2. Vou trabalhar 2 correntinhas e voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontos baixos, certo? Feito isso, agora eu venho aqui do outro lado e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto até a gente chegar no nosso primeiro pontinho inicial. Cheguei aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base e, mais uma vez, nós vamos trabalhar mais uma carreirinha de pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Então, são 3 carreirinhas de pontos baixos. Agora, eu vou fazer essa sequência de repetições até a gente chegar nessa pontinha aqui, olha, onde a gente pulou 4 pontinhos de base. Olha, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto, chegamos naquele espacinho onde a gente pulamos 4 pontinhos, 2 de um lado, 2 do outro, certo? Agora, a gente pula, olha, um pontinho do lado, um pontinho do outro. Então, são 2 pontinhos, olha, 1, 2. Um à direita e um à esquerda, certo? E laça o terceiro pontinho com um ponto baixo. Olha aqui, gente. Certo? Aí, você vai continuar com a mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto baixo de base, nós vamos sobrepor um ponto baixo, ponto sobre ponto. Olha aqui, chegamos naquela pontinha onde a gente trabalhou 2 correntinhas. Na carreira anterior, eu trabalhei 2 pontos baixos, certo? 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Agora, em cima das 2 correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Uma correntinha, 2, e volto no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. Então, nesse espacinho, agora a gente vai trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. E já venho do outro lado, laçando, trabalhando ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Olha, e assim a gente vai até concluir a nossa carreirinha. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vem no nosso primeiro pontinho inicial, olha, e vamos concluir a nossa carreirinha com ponto baixíssimo, certo? Dá uma puxadinha assim, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Essa pontinha nós vamos esconder no avesso entre os pontos. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Olha, onde a gente trabalha as 2 correntinhas, vai formando o bico do coração. E aonde a gente pula os pontinhos, vai formando a meia-lua, o meio círculo de cada lado do coraçãozinho. Olha que lindo que ele já vai ficando. Super fácil para fazer. Agora, nós vamos trabalhar com a duna branca. Agora, com a duna branca, nós vamos começar a trabalhar na pontinha do coração, tá, gente? Vamos virar ele, certo? Aí, a gente vem dentro das 2 correntinhas de base, vamos laçar a nossa linha e vamos subir com 5 correntinhas. Olha, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. E vamos trabalhar mais 2 para fazer a vez do espaço, tá? Que a gente pula de um ponto para o outro. Voltamos no mesmo pontinho de base e vamos sobrepor um ponto alto, formando um ponto V. Formei um ponto V, agora eu vou trabalhar, gente, uma correntinha, eu vou pular um pontinho de base, laçar o próximo com um ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar uma correntinha, vou pular um pontinho de base e vou laçar o próximo com um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, certo? E no próximo, eu vou laçar com um ponto alto. Então, depois do cantinho, gente, nós vamos trabalhar 15 espacinhos desses, contando assim, olha, 1, 2, 3, por 15 vezes. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha,
depois do cantinho, olha, depois do ponto V, da ponta, a gente conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacinho, certo? A partir do 15º, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Vamos continuar pulando apenas um pontinho de base, mas duas correntinhas de espaço de um ponto para o outro. Olha, 1, 2, pulo um pontinho, um ponto alto, certo? Duas correntinhas, pulo um pontinho, um ponto alto. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar no meio do nosso coração, certo? Então, vamos lá, continuar. Então, olha aqui, gente, a gente veio trabalhando, olha, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, olha. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, até aqui, a gente tinha 15 espacinhos, com uma correntinha, pulando um de base. Agora, nós vamos contar quantos espacinhos nós ficamos com duas, olha. 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, certo? Olha, agora aqui no meinho, tá ficando um pontinho à sua direita, certo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pular esse à direita e um à esquerda, deixando dois pontinhos no meio. Feito isso, olha, 1, 2, você laça o terceiro. 2 contando com um que está sobrando aqui à sua direita, certo? Então, fica como se você pulasse. Fica como não? Você pula um à direita e um à esquerda, certo? E aí, você trabalha sem espaço de correntinhas, olha. Trabalhei o ponto alto, sem espaço de correntinhas, vai ficar dois pontos altos juntos, tá vendo? Feito isso, você vai continuar trabalhando. Duas correntinhas, pulando um pontinho de base, um ponto alto. Você vai fazer essa sequência de repetições por 17 vezes. Olha, pula um, vai no próximo. E assim, a gente vai fazer essa sequência de repetições por 17 vezes, depois do meinho. Tá? Então, fica 17 de um lado e 17 do outro. Então, olha aqui, gente, depois do meinho, tá vendo? Fica um Vzinho bem no meio do coração. Aí, você vai trabalhar 17 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, certo? Agora, nós vamos trabalhar mais 15 espacinhos com uma correntinha, pulando um de base, olha. Só muda a quantidade de correntinhas, que aqui a gente trabalhou duas e agora a gente trabalha uma. A quantidade de pontos que pula é a mesma quantidade, certo, gente? Agora, a gente vai trabalhar até nessa pontinha aqui, olha, para encontrar a carreirinha, 15 espacinhos de base. Então, olha aqui, a gente fez 17 espacinhos pulando trabalhando duas correntinhas e pulando um. Agora, a gente trabalha 15, com uma correntinha e pulando um. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E com essa última aqui que a gente vai emendar, 15, tá vendo? Olha, ficou um pontinho. Aí, você vem aqui, olha, conta uma, duas, laça a terceira correntinha, porque 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. E 2 correntinhas é para espaço. Aqui eu pus 2 correntinhas, aqui é só uma correntinha. 1, 2, 3, certo? Emenda com ponto baixíssimo. Olha, tá vendo? As 2 correntinhas do meio fica de espaço de um ponto para o outro, formando um ponto V aqui. Agora, gente, eu vou trabalhar 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar nesse espacinho de base e vou sobrepor, certo? 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho de base, 2. Trabalho 2 correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 2 pontos altos, olha, no mesmo pontinho de base. Então, aqui, olha, a gente emendou com ponto baixíssimo, subiu com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Trabalhamos dentro do espacinho de base 2 pontos altos, 2 correntinhas, voltamos no mesmo espacinho de base, 2 pontos altos, certo? Agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, olha, laçando o primeiro pontinho que está ao lado, com um ponto alto. Agora, nesses 15 espacinhos que a gente trabalhou uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, nós vamos preencher esse espacinho, olha,
com um ponto alto. Olha aqui, vou em cima do meu ponto alto de base e ponto sobre ponto. Em cima desse espacinho de base, um ponto alto e ponto sobre ponto. E assim a gente vai preencher esses 15 espacinhos com a mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Agora, olha aqui, chegamos naquele espacinho onde a gente trabalhou duas correntinhas, que são 17 espacinhos. Então, dentro desses espacinhos de base, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. É a única diferença, que nesses aqui a gente trabalhou um ponto alto e nesse agora a gente trabalha 2 pontinhos. Olha, 1, 2, certo? Aí, eu venho ponto sobre ponto. Vou no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2, certo? E ponto sobre ponto. E assim a gente vai trabalhar até chegar no centrinho do nosso coração, tá? Bem no meinho dele. Então, a gente vai trabalhando, olha, 2 pontos altos, né? Dentro do espacinho de base e ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último espacinho aqui, gente, eu vou trabalhar dentro dele somente um ponto alto. Olha, no último espacinho aqui, antes do meio, olha, tá vendo? Trabalhei um ponto alto, eu vou pular essa parte aqui e vou vir no outro espacinho à esquerda e vou sobrepor um ponto alto. Que você vê que aqui no meio nós temos 2 pontos altos juntos aqui, olha, em cima, certo? Então, eu trabalho no espacinho anterior um ponto alto, sem espaço de correntinhas, eu pulo esses 2 pontinhos do meio, vou no próximo espacinho e trabalho um ponto alto. E agora aqui, olha, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e vou preencher esses espacinho que tem 2 correntinhas, fazendo a mesma coisa que a gente fez dentro desse espacinho da direita. 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. A gente vai preencher todos os 17 espacinhos. Agora, até chegar no próximo espaço, que tem somente uma correntinha, tá, gente? Então, vamos continuar fazendo agora 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente veio preenchendo, olha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos naquele espaço onde a gente trabalha apenas uma correntinha de um ponto para o outro, né? Agora, aqui você trabalha um ponto alto e ponto sobre ponto, certo? Olha, um ponto alto, ponto sobre ponto. E aí, você vai fazer essa sequência de repetições, olha, de um ponto alto, ponto sobre ponto, até a gente concluir a nossa carreirinha de base, tá bom? Então, olha aqui, gente, como ele vai ficando, certo? Olha aqui, ó. Agora, nós vamos concluir a nossa carreirinha aqui. Tá vendo? Olha, eu vou puxar ele. Olha aqui. Tá vendo? Vai ficando lindo, certo? Vamos concluir a nossa carreirinha. Aqui, ó. Chegamos no nosso último pontinho. A gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial e vamos fechar com o ponto baixíssimo. Olha, conta 1, 2, laçando a terceira correntinha, certo? Fechou com ponto baixíssimo, agora você vai subir com um cordão de 5 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 5 não, gente, desculpa, é 4, porque 3 vai fazer a vez de um ponto alto e uma correntinha vai ficar de espaço de um ponto alto para o outro. Olha, pulo um de base, um ponto alto, certo? Dentro dessas correntinhas aqui, olha, de base, eu vou trabalhar uma correntinha e vem aqui, olha, um ponto alto, certo? Então, aqui, olha, nós trabalhamos 4 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, né? 3 faz a vez de um ponto alto e uma para espaço, olha. Pulamos um pontinho de base, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, a gente trabalha, olha, 2 correntinhas, 1, 2, e vem nesse mesmo espacinho de base, um ponto alto. Então, aqui na pontinha, olha, a gente tem 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço de um para o outro. Feito isso, você já trabalha, olha, uma correntinha, vem nesse primeiro pontinho de base com um ponto alto. Olha. Agora, você vai fazer, olha, uma correntinha, olha. Deixa eu visualizar bem. Pula um pontinho de base, um ponto alto. Opa, escapou aqui. Certo? Então, a gente vai trabalhar agora uma correntinha, pula um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, um ponto alto.
A gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, até chegar no pontinho da reta aqui, olha, aonde a gente pulou, olha. Aqui, ó, tá vendo, olha? Você vai fazer a sequência de repetições até chegar em cima dessa base aqui, olha, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, certo? Trabalhando dessa sequência de repetições, olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, olha aqui, gente, depois da pontinha lá do canto, olha que nós trabalhamos 2 pontos altos, né, juntos, com espaço de 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 17 espacinhos de uma correntinha e um ponto alto, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você vê que dá na retinha da onde a gente vai começar agora trabalhando 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, certo? Agora, a gente vai continuar, tá vendo? Olha, naquele espacinho onde a gente preencheu com 2 pontos altos, nós vamos pular 2 pontinhos de base. Não, desculpa, é um pontinho de base, né? 2 não. É um pontinho de base, olha, 1, 2 correntinhas, certo? A quantidade de pontos que a gente vai pular é a mesma quantidade, só muda a quantidade de correntinhas que a gente trabalha de um ponto para o outro, tá? Então, agora a gente vai fazer a sequência de repetições até chegar novamente bem no meio do nosso trabalho, certo? 2 correntinhas, um ponto alto, sempre pulando um de base. Então, olha aqui, gente, agora nós chegamos no meio, então, a gente vai trabalhando, olha, 2 correntinhas, pulando um de base, 2 correntinhas, pulamos um de base, chegamos no meio, olha, você trabalha, pula um de um lado, um do outro, olha, sem espaço de correntinhas, fica 2 pontinhos no meio, olha, você junta os dois, olha, sem espaço de correntinhas. Então, aqui, gente, nós temos 17 espacinhos de uma correntinha e 24 de duas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar do outro lado a mesma coisa, 24 espacinho com 2 correntinhas, pulando um de base, olha. Então, agora a gente vai trabalhar 24 espacinho, trabalhando 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. 24 vezes depois do meinho do nosso coraçãozinho, tá? Então, olha aqui, trabalhamos 24 espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto, sempre pulando um de base. Agora, a gente trabalha, ó, já começa naquele espacinho onde a gente trabalha, olha, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto. Aí, nesse espaço, você vai trabalhar, olha, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim você vai fazer até concluir a nossa carreirinha, certo? Olha, tem que encontrar aqui, olha, no primeiro pontinho inicial. Olha aqui, chegamos no nosso primeiro pontinho inicial, eu conto 1, 2, laço a terceira correntinha, olha, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, gente, olha que bonitinho que vai ficando o nosso coração, tá vendo? Olha, olha, que amor, olha aqui o fundo. Agora, nós vamos trabalhar, certo? Aqui. Vamos subir 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E agora, nesse espacinho de base onde tem uma correntinha, eu vou sobrepor um ponto alto. Ponto sobre ponto, olha. E aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ponto sobre ponto, certo? E agora, chegamos naquele espacinho onde a gente coloca as 2 correntinhas que vai fazer na ponta do nosso coração. Eu vou sobrepor 2 pontos altos, 1, 2, certo? Eu trabalho 2 correntinhas, olha, e volto no mesmo espacinho de base, trabalhando 2 pontos altos, 1, 2. Então, nesse espacinho de base da ponta, que nós temos 2 correntinhas, olha, a gente trabalha, olha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, certo? Agora, nesse espacinho de base, onde a gente trabalhou uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. É um ponto alto, ponto sobre ponto, e dentro do espacinho, um ponto alto. Ponto sobre ponto, e no espacinho,
um ponto alto. E assim a gente vai preencher esses 17 espacinhos de base com a mesma sequência de repetições. Agora aqui, gente, chegamos naquele espacinho onde a gente trabalha duas correntinhas. Então, nesse espacinho de base, nós vamos trabalhar, olha, no primeiro espacinho, eu vou sobrepor 2 pontos altos. Olha, 1, volto no mesmo espacinho de base, 2, certo? Olha, focar bem os pontos aqui, e ponto sobre ponto. Feito isso, eu vou no próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho de base, 2, volto no mesmo espacinho, 3, certo? E agora, ponto sobre ponto. Vou no próximo espacinho e trabalho 2 pontos altos. Então, nesse espacinho de base, onde a gente tem duas correntinhas, nós vamos intercalar. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. No espacinho, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Depois, no próximo, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. No próximo, 2 pontos sobre ponto. No próximo, 3. E assim a gente vai intercalar. Em um, você trabalha 2, né? E no próximo, 3. No próximo, 2. No próximo, 3. No próximo, 2. No próximo, 3. Até a gente chegar bem no centro do nosso coração, certo, gente? E vamos continuar fazendo essa sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente vem intercalando. 2 no espacinho, no próximo 3, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 2, no próximo 3, e sempre ponto sobre ponto, certo? Chegamos no nosso último espacinho, trabalhamos ponto sobre ponto, eu venho dentro dele, do último espacinho, olha, sem chegar no meio, porque no meio ficou 2 pontos altos, um do lado do outro, certo? Eu venho aqui, olha, e vou sobrepor um meio ponto, olha, laço e tiro de uma só vez, certo? Aí, eu pulo esses 2 pontinhos do meio, venho nesse próximo espacinho que tá à esquerda e vou sobrepor um meio ponto, certo? Então, aqui eu terminei, aqui, olha, a gente veio trabalhando 3 e terminamos com 2, certo? Aí, eu já começo aqui nesse espacinho. Trabalhei um meio ponto, olha aqui, ó, pulei o meio, cheguei no último espacinho, um meio ponto. Já fui direto pro próximo que está ao lado, pulando os 2 do meio com um meio ponto. Trabalho ponto sobre ponto e começo novamente trabalhando 2 pontos altos no próximo 3. Olha, 1, 2 e ponto sobre ponto. Agora, no próximo, eu trabalho 3 pontos altos. Olha, 1, 2 e 3. E assim a gente vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado, certo, gente? Intercalando 2 pontos altos, ponto sobre ponto e 3. Ponto sobre ponto, 2. Ponto sobre ponto, 3. E assim a gente vai fazer preencher esses espacinhos de duas correntinhas. E olha aqui, a gente vem intercalando, olha, 2, 3, 2, 3, 2, 3 e finalizamos com 2, certo? Chegamos em cima do espacinho agora de base que tem uma correntinha, a gente vai preencher, olha, um ponto alto dentro do espacinho e ponto sobre ponto. Um ponto alto, ponto sobre ponto, certo? E assim a gente vai concluir a nossa carreirinha agora, preenchendo esses espacinhos de uma correntinha com um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar no primeiro pontinho inicial. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, gente, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vai subir com 3 correntinhas, né? E agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar em cima das 2 correntinhas de base. Antes de continuar a carreirinha, eu vou mostrar para vocês como tá ficando o trabalhinho. Olha, gente, bem abertinho, olha. Não embabada, a quantidade de pontos certinho, para ele não ficar cheio de ondinha. Olha que lindo. Então, vamos continuar agora. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, chegando em cima das 2 correntinhas de base. Chegamos aqui, ó, nas 2 correntinhas de base, eu vou lá dentro do mesmo espacinho de base, olha, e vou sobrepor 2 pontos altos, olha, 1, 2, trabalho 2 correntinhas, e vou voltar no mesmo espacinho de base com mais 2 pontos altos.
1, 2. Então, nesse espacinho de base, a gente trabalha 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Feito isso, agora nós vamos trabalhar laçando o primeiro pontinho ao lado e vamos trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos altos, certo, gente? A gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar no meinho do nosso coração aqui. Então, agora aqui nessa parte é só pontos altos, um ponto em cima de cada pontinho de base. Então, a gente vem trabalhando ponto sobre ponto, olha, aqui no meinho, olha, temos 1, 2, 3 pontinhos, certo? Então, você laça esse aqui, olha, de dentro, de fora para dentro, o terceiro, com um meio ponto, certo? Trabalhou o meio ponto, você pula 1, 2 de um lado, 1, 2 do outro, ficando 4 pontinhos no meio e já laça, olha, com um meio ponto. Trabalhou o meio ponto, olha aqui como vai ficar, certo? Feito isso, trabalhou o meio ponto, agora você continua novamente até concluir a carreirinha, ponto sobre ponto, somente pontos altos, em cima de cada pontinho de base, um ponto alto, certo? Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu venho aqui, emendo com um ponto baixíssimo, certo? E vou subir com 3 correntinhas. Trabalhei as 3 correntinhas, novamente eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar em cima das 2 correntinhas de base, certo? Então, agora só ponto alto novamente, ponto sobre ponto. Cheguei em cima das 2 correntinhas de base, eu trabalho 2 pontos altos, 1, 2, você vê que é a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base e mais 2 pontos altos. 1, 2, certo? Então, nesse espacinho, nós vamos trabalhar novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Feito isso, novamente, você vai fazer mais uma carreira sem aumentos, trabalhando somente pontos altos. Dentro de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Você vai fazer a sequência de repetições até chegar novamente no meinho do nosso coração, certo? Vamos continuar o nosso trabalho, ponto sobre ponto. Olha aqui, faltando 3 pontinhos para chegar no meio, olha, de dentro para fora, olha, 1, 2, nesse aqui, você vai trabalhar um meio ponto, certo? Então, ficou 2 pontinhos. Aí, você vai do outro lado e conta 1, 2, laço próximo, um meio ponto. Então, fica 4 pontinhos no meio sem trabalhar, olha, 1, 2 de um lado, 1, 2 do outro, certo? Então, fica 2 meio pontos, um do lado do outro, sem espaço de correntinhas. Feito isso, você vai continuar trabalhando novamente. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, ponto sobre ponto, até concluir a carreira. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vai vir no primeiro pontinho inicial, vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, certo? Vai dar uma puxadinha e vai cortar. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Agora, nós vamos trabalhar o biquinho na cor lilás. Gente, olha que lindo que ele fica, olha, bem abertinho. Dá uma olhada para vocês verem. Vou contornar ele para vocês que tá em casa ver. Olha que lindo que ele fica, olha, tá vendo? Não fica nem um pontinho arrebitado, nada, gente, olha que lindo, certo? Agora, nós vamos fazer o biquinho dele, que é esse acabamentinho aqui do lado, certo? Você vê a diferença? Esse aqui, eu fiz com a Anne e as florzinhas Cleia. Aqui, eu tô fazendo com Duna. Olha que amor, tá vendo? Às vezes a pessoa fica com medo de trocar a linha. Não, gente, dá para você fazer até tapete com esse modelo. Você usando o Max Color número 6 ou o Barroco Natural, nossa, vai ficar maravilhoso, vai ficar um lindo tapete. Agora, nós vamos trabalhar o bico, então, a gente vai usar a linha lilás. Agora, eu vou vir bem no bico do coração, em cima das 2 correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor 2 pontos altos.
altos. 1, 2. Feito isso, eu venho aqui e conto, olha, 1, 2 pontinho, já laço o meu terceiro pontinho com um ponto baixo, certo? Feito isso, gente, eu vou trabalhar duas correntinhas, olha, então, é um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou pular 3 pontinhos, 1, 2, 3. Se você achar que fica muito longe para você pular 3 pontinhos, você pode estar pulando só 2 mesmo, tá? Aí, você vai trabalhando. Você pode até pular já 2 de uma vez, porque no meio círculo, se você pular 3, pode ser que repuxe. Então, vamos trabalhar assim. Um ponto baixo, duas correntinhas, mesmo pontinho de base, 2 pontos altos. Olha, pula 2 pontinhos, laço próximo, um ponto baixo, e assim a gente vai fazer todo o contorno do nosso coraçãozinho com essa mesma sequência de repetições. Olha, um ponto baixo, trabalha duas correntinhas, volta no mesmo pontinho de base e vai sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. Pula 2 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos bem no meio do coração, olha, nós temos 4 pontos, 1, 2, 3, 4, certo? Então, você vai vir, olha, pular 3 pontinhos de base e vai laçar o quarto pontinho, certo? Olha. Feito isso, peraí, gente, desculpa. Você vai pular os 4 pontinhos e laçar este aqui, olha. O primeiro do outro lado. Feito isso, olha, pula os 4 pontinhos que sobrou e já laça o outro que tá à esquerda. Feito isso, você vai trabalhar 3 correntinhas, olha. E vai trabalhar 1, 2 pontos altos. Normal. Aí, você pula 3 pontinhos aqui agora. 1, 2, 3, laçou. E aí, você vai continuar trabalhando 2 correntinhas, 2 pontos altos e pulando de 2 em 2. Certo? Olha. Pula 2 e vai continuar de 2 em 2. Certo? É só para não ficar um em cima do outro. Então, aqui no meio, você pula mais quantidade. Olha, à direita, você pula 4 pontinhos, já laça o pontinho que tá à esquerda, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, você pula 3 de base, laça o quarto e continua pulando de 2 em 2. Chegamos no nosso último pontinho, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou dar uma puxadinha e cortar. Essa pontinha, a gente vai vir escondendo, certo? Entre os pontos com auxílio de uma agulha no avesso, tá, gente? Olha que lindo que ficou o nosso trabalhinho, gente, olha, super abertinho, tá vendo? Se você, vou dar uma dica aqui pra você, se você achar que vai ficar aqui no meu ponto, foi necessário eu trabalhar com 3 pontos, 2, 3, 2. Se você achar que pro seu ponto vai ficar excesso, você trabalha tudo com 2, de 2 em 2 dentro aqui, ó. Tá vendo essa carreirinha que a gente trabalhou, vem intercalando? 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos no espaço, 2 no outro, 3 em um, 2 no outro. Se você achar que tá dando excesso no seu ponto, você trabalha tudo de 2 em 2, tá, gente? Olha aqui. Agora, nós vamos trabalhar outro coração igualzinho a esse, com a mesma quantidade de pontos, certo? Igual, exatamente igual, com a mesma quantidade de pontos. Não muda a pontuação, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar um cordão de 130 correntinhas, certo? Olha aqui, trabalhamos um cordão de 130 correntinhas, certo? Você vai pegar essa ponta aqui, olha, gente, cuidado só para não emendar na correntinha torcida. Vai passar essa ponta aqui, olha, por dentro do seu coração. Olha aqui, no que está pronto,
certo? Cuidado, como eu falei, para não emendar a correntinha torcida. Aí, você vem aqui, deixa eu passar minha linha para cá, e vai juntar as duas pontinhas com um ponto baixíssimo. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez, certo? No primeiro coração, olha, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, juntando as duas pontinhas da correntinha. Olha, você vê que eu passei ela por, tá vendo? Nós laçamos o coração que está pronto, olha aqui. Agora, tudo que você fez lá, você vai fazer agora, certo? Você vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesma correntinha que você emendou e trabalhar um ponto baixo, certo? E assim, agora, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Dentro de cada correntinha de base, nós vamos sobrepor um ponto baixo, certo? Olha aqui, ó, tá vendo? Tá dentro. Nós laçamos o nosso coraçãozinho, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar, olha aqui. Tá vendo? Passa uma correntinha, uma parte da correntinha por baixo e vem aqui por cima. E a gente vai preencher todo esse cordão aqui somente pontos baixos. Então, olha aqui, gente, a gente veio trabalhando sobre o cordãozinho somente pontos baixos. Olha, tá vendo? A mesma coisa que a gente fez no nosso primeiro coração, certo? Faltando 10 correntinhas pra gente concluir a nossa carreirinha, olha aqui, ó. Então, aqui nós temos 10 correntinhas, mesma coisa do primeiro, olha. 3, 6, 9 e 10, certo? Aí, eu faço duas correntinhas, uma, duas, olha, e já laço essa correntinha que está ao lado, certo? E trabalho, vou continuar trabalhando dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo, certo? Então, nós trabalhamos um ponto baixo, duas correntinhas e laçamos a correntinha que está ao lado. E vamos trabalhar até emendar a nossa carreirinha aqui. A gente vai emendar a nossa carreirinha aqui com ponto baixíssimo. Olha, emendamos aqui com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um ponto baixo. Agora, gente, nós vamos trabalhar 53 pontos baixos, ponto sobre ponto, certo? Então, olha aí como vai ficando. Nós vamos trabalhar um coração, um dentro do outro. Olha aí. Tá vendo, gente? Olha aqui, tá vendo? Agora, nós trabalhamos aqui, que vai fazer a pontinha do coração, e vamos trabalhar 53 pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos os 53 pontos baixos, certo? Feito isso, gente, agora, nós vamos pular, olha, 1, 2, 3, 4 pontinhos, certo? E vamos laçar o próximo, olha, 1, 2, 3, 4, e vamos laçar o próximo com um ponto baixo, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, a gente vai sobrepor um ponto baixo. Olha aqui, e aqui é onde fica a pontinha do nosso coração. E aqui é onde fica a parte de baixo. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar em cima dessas duas correntinhas de base. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, olha, chegando nas duas correntinhas, certo? Você vem dentro das duas correntinhas e trabalha dois pontos baixos. 1, 2, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho de base e trabalha dois pontos baixos, certo? Opa, é dentro do espacinho. Então, dentro desse espacinho das duas correntinhas, nós temos dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Feito isso, você vai continuar a sua carreira ponto sobre ponto até a gente concluir ela aqui, certo? Concluímos a nossa carreirinha com um ponto baixíssimo, olha, laça o primeiro pontinho com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. E, novamente, vamos trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar aqui, olha, novamente no meio do nosso coraçãozinho.
Chegamos no meio do trabalho, olha, eu pulo o pontinho à direita e um à esquerda. Então, fica 2 no meio, olha. 1, 2 e venho no próximo. E continuo trabalhando ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo até a gente chegar novamente aqui, olha, na pontinha do nosso trabalho aqui embaixo, onde tem 2 correntinhas, certo? A gente vem fazendo o contorno, chegamos em cima das 2 correntinhas novamente, certo? Em cima dessas 2 correntinhas, eu vou sobrepor um ponto baixo dentro desse espacinho, vou trabalhar 2 correntinhas, certo? E vou voltar no mesmo espacinho de base com um ponto baixo. Você vê a mesma coisa que a gente fez no coraçãozinho interior. Agora, a gente vai continuar ponto sobre ponto até a gente concluir a nossa carreirinha. Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou cortar. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos, porque agora a gente vem com a parte branca. Então, olha aqui, gente, antes de esconder a ponta, quero mostrar para vocês. Olha aqui como fica, tá vendo? É como se você fosse fazer um círculo dentro do outro. Só que aí a gente já vai formando o coração. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha, então daqui para frente, gente, não tem segredo. Você vai fazer tudo o que você fez nesse, você vai fazer nesse, trabalhando, certo? Vai rodando ele assim, ó, e vai trabalhando, olha. Tá vendo? E olha que lindo que vai ficar o nosso trabalhinho. Aqui. Olha, fica perfeito, gente, perfeito. Olha que você vê que as pontinhas estão retinhas uma na outra e aqui em cima também, certo? Está pronta a nossa aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? De coração mesmo. Na próxima aula, a gente vem, já vou vir com essa parte aqui pronta e vocês também, tá, gente? Com o biquinho e tudo pra gente vir finalizando com as flores. Eu vou subir a nossa câmera para vocês verem. Olha que lindo que vai ficar. Tá vendo? Um dentro do outro. Agora, aqui, eu vou pegar a peça pronta aqui, olha aqui, tá vendo? Olha o avesso dele como fica. Fica 2 coraçõezinhos, um dentro do outro, olha aqui, tá vendo? Olha que amor. Então, gente, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vem finalizando o nosso centro de mesa Romeu e Julieta, certo? E também não esquecendo que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais e o tamanho da peça, tanto dessa, certo? Feito com a linha Anne, e o tamanho da peça feita com a linha Duna, tá? E lembrando também que com a mesma quantidade de pontos aí, você pode estar transformando em um tapete. Já imaginou, gente? Um tapete feito com decore luxo, todo peludinho, que lindo que não vai ficar? Vai ficar maravilhoso, tá? Então, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, gente.